Mas você pode acompanhar na sua aí. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muito endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Aparentemente, quando você lê esse pequeno relato de Mateus, ele não parece grandes coisas, vamos ser sinceros. Nós estamos falando aqui de 4 versículos, em poucas linhas, talvez 10, mais ou menos aqui. E ao você ler isso aqui, não parece grandes coisas, ainda mais quando você já leu muitas passagens das Escrituras, e você viu milagres mais espetaculares do que esse. Ok? Para ser sincero, a primeira leitura não parece grandes coisas esse milagre. Porém, irmãos, há algo de muito maravilhoso nesse pequeno relato desse milagre. Se os irmãos lembram bem, esse texto ele está dentro de uma seção. Deixa-me explicar o que é isso. Seção é uma parte do texto. Podemos chamar também de estrutura. Vamos relembrar o que nós já vimos. Mateus ele começa seu evangelho lá no capítulo 1, e do 1 até o 4, ele vai preparar o nosso coração, ele vai introduzir o rei. Esse é o rei, ele faz uma introdução ao rei Jesus, mostrando a sua genealogia, o seu nascimento, a infância do rei, e várias profecias que anunciam, e depois ele fala sobre a preparação de Jesus para assumir o reinado. Logo depois, que vai do 1 ao 4, essa é a introdução. Depois nós chegamos no capítulo 5 de Mateus. Você acompanhou aqui, a gente passou um longo tempo pregando o capítulo 5, do 5 ao 7, é o famoso Sermão do Monte. Tenho certeza que você em algum momento já ouviu sobre isso, o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Ali Mateus, ele mostra os ensinos do reino. Tudo aquilo que eu e você, como cidadãos do céu, precisamos ter e ser para entrar no reino de Deus. Tudo aquilo que precisamos ter e ser para entrar no reino de Deus está no Sermão do Monte. Ali Jesus mostra o caráter e a conduta que os verdadeiros cidadãos do reino devem ter. Então, encerra essa primeira parte. Do 1 ao 4, a introdução. Do 5 ao 7, o Sermão do Monte. Chegamos então no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O que temos aqui? Agora vamos começar, aliás, já começamos alguns domingos atrás, numa nova sessão, que será intitulado A Manifestação do Reino. A Manifestação do Reino. Começa no capítulo 8 e vai até o capítulo 11. Então, do 8 ao 11, vai ser a manifestação. Jesus vai mostrar de maneira espantosa vários feitos que mostram que o reino de Deus chegou. Que o reino de Deus chegou. Dentro dessa parte da manifestação do reino, do 8 ao 11, nós temos um pedaço menor, que é os capítulos 8 e 9. Ok? Vá acompanhando aí. Do 8 ao 11, a manifestação do reino. E dentro dessa parte, vamos passar alguns domingos vendo o capítulo 8 e 9, que é a demonstração do poder do rei. A demonstração do poder do rei. Essa sessão dos capítulos 8 e 9, ela é bem específica. Jesus vai realizar muitos milagres, e esses milagres, eles são evidências de que o reino de Deus chegou. Eles são sinais, eles estão a toda hora alertando a gente. Você vai lendo o Evangelho de Mateus, e à medida que você for lendo, esses milagres, eles são sinais que mostram para nós e para os primeiros leitores de que o reino de Deus chegou. Então isso demonstra a perspectiva do Evangelho de Mateus. O reino de Deus chegou. Nossa, é mesmo? Como? Olha os milagres que Jesus está fazendo. Eles são sinais que mostram de fato que o reino de Deus chegou. Outra característica que nós vamos ver dos capítulos 8 a 9, irmãos, é a vinda do reino. Ela é manifestada pela entrada de algumas pessoas no reino dos céus. O reino de Deus é manifestado
por meio da entrada de algumas pessoas no reino dos céus. Porém, quem são essas pessoas que vão entrar? O capítulo 8 e 9 vai mostrar vários casos de algumas pessoas que você olha assim, ou as pessoas do tempo do evangelho de Mateus olhavam assim, sei não, esse aí não vai entrar no reino dos céus não. Mas Mateus quer mostrar justamente isso. Aquelas pessoas que eram desprezadas, aquelas que eram excluídas pela sociedade, aquelas pessoas que não eram, sabe, aquele tipo de pessoa que você não dá nada por ela, justamente são essas que Jesus chama a entrar no reino dos céus. As pessoas mais excluídas e desprezadas da sociedade são essas que o rei chama a entrar em seu reino. Meus irmãos, essa é a beleza do evangelho. Eu não sei se isso te encanta, mas quando eu leio os capítulos 8 e 9 do evangelho de Mateus, eu fico impressionado com as pessoas que Jesus chama a participar no seu reino. Essa é a beleza do evangelho. Aqueles que não eram dignos e pouco prováveis de entrar no reino, são esses que entram pela fé. Deus seja louvado. Aquele que você nunca imaginou que era capaz de entrar nos céus, o evangelho de Mateus começa a mostrar que é justamente esse que Cristo chama a entrar pela fé. Nessa noite, nós vamos ver mais um episódio dessa bela história do poder do rei sendo manifestado para mim e para você. Está aqui no capítulo 8 de Mateus. Para começar, é importante, não sei se na sua Bíblia traz a marcação, dá uma olhada aí, mas essa passagem, esse milagre, esse sinal, ele está presente nos 3 evangelhos. Isso é importante. Tanto Mateus, como Marcos e Lucas falam a respeito desse milagre. Isso mostra, meus irmãos, a relevância desse feito. Se ele está presente em Mateus, Marcos e Lucas, isso mostra que de fato ele foi e ele é relevante para eles e para nós também. Por exemplo, Marcos, ele vai dar a sua contribuição sobre esse milagre. Marcos vai nos informar que tanto Pedro como seu irmão André, eles moravam juntos na mesma casa. Marcos capítulo 1, 29. Também Mateus e Marcos diz que a sogra de Pedro, a sogra dele, ela estava acamada com febre. Lucas, não sei se você sabe, mas Lucas era médico. Ele, como médico, ele olha aquele caso e ele faz um diagnóstico mais preciso. Ele diz que ela não estava apenas com febre, mas ele diz que ela estava ardendo, queimando em febre, ou uma febre muito alta. Marcos também vai informar que Jesus, ele aproxima-se dela e a pega pela mão. Lucas dá outra contribuição. Lucas fala que Jesus não apenas se aproxima, mas ele se inclina, talvez mais ou menos ali se ajoelha perante aquela mulher deitada em uma cama. Mateus e Marcos informam que a febre, após Jesus curar, a febre deixa ela imediatamente. Lucas diz que Jesus ele repreende a febre. Mateus aponta que após aquele momento ela passou a servir as pessoas que estavam ali. Marcos vai nos informar que também, no exato momento que ela é curada, ela passou a servi-los. E por último, Lucas encerra mostrando que ela se levanta logo após a cura e ela começa a servir as pessoas que estavam ali. Isso é bem interessante, né? Cada um falando um pouquinho, cada um dando uma contribuição da mesma história. Talvez você pense assim, irmão, mas por que nós temos 3 histórias, 3 relatos, e parece que eles são meio diferentes uns dos outros? O que significa isso? Na verdade, irmãos, nós não temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não se espante com isso, mas não temos 4 evangelhos. Nós temos apenas um único evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Porém, visto de 4 maneiras diferentes. Ok? Temos um evangelho visto de 4 ângulos diferentes. Por exemplo, temos aqui onde nós depositamos as nossas ofertas. Está aqui, eu estou vendo de um ângulo. Possivelmente as coisas que eu estou vendo aqui, o Daimon não consegue ver. Algumas coisas que o Joab está vendo desse lado aqui, Tainá não consegue ver. E assim por diante. É o mesmo objeto, porém nós estamos vendo aqui de ângulos diferentes. É o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, mas visto por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram escritos em tempos diferentes,
para pessoas diferentes e em épocas diferentes. Isso é maravilhoso, irmãos, porque cada um deles contribui e torna a história ainda mais bonita e mais rica de detalhes. Isso foi apenas uma introdução. Agora nós vamos ver o texto de Mateus, capítulo 8, verso 14. Ele começa assim, novamente. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Pedro era um homem casado. Está aí no texto, você pode ler e ver que ele era um homem casado. Ele tinha um irmão, o nome dele era André. Eles moravam na cidade chamada Betsaida. Você pode ver isso lá em João 1:44. Depois que eles conhecem o Cristo, eles se mudam para Cafarnaum. Essa cidade você vai ver muito aparecendo no Evangelho de Mateus e de Marcos. Possivelmente, irmãos, eles se mudam para lá porque eles conhecem a Cristo e eles querem estar mais perto dele. Também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, você vai ver também que Pedro ele tinha uma esposa, tá? Pedro tinha uma esposa, não é como a igreja católica que diz que ele foi o primeiro papa e nunca casou. Pedro tinha uma esposa. No capítulo 9, verso 5 de 1 Coríntios, vai dizer que a esposa de Pedro acompanhou ele em várias viagens, em uma viagem missionária. Marcos também vai nos mostrar que Pedro, ele morava junto com André, nessa mesma casa aqui, onde Jesus foi. Mas continuando, observe que o texto diz assim: quando Jesus chega à casa, ele viu a sogra de Pedro acamada com febre. Esse milagre, possivelmente ele aconteceu em um sábado. Talvez era sábado. E lá em Marcos, capítulo 1, versos 21 e 28, se você quiser anotar aí, Marcos 1, vai mostrar que Jesus estava numa sinagoga pela manhã cedo. Ele enfrenta ali um homem endemoniado e depois Jesus cura ele. Quando ele sai da sinagoga, ele se encontra então com um centurião. Daimon pregou isso alguns domingos atrás. O centurião é um líder militar que comanda 100 soldados, um líder do Império Romano. Uma espécie de, seria hoje talvez um sargento para nós. E ele se encontra com esse homem desesperado, clama a Jesus para que Jesus cure o seu escravo. E tudo isso acontece, meus irmãos, enquanto Jesus está saindo da sinagoga e indo rumo à casa de Pedro. E aqui, meus irmãos, no capítulo 8, de 8 a 9, nós vemos aqui Jesus fazendo todas essas coisas, curando, libertando, chega na casa da sogra de Pedro, quando ele pensa talvez finalmente em descansar, se depara com ela ali doente. É interessante que isso parece mostrar Jesus imparável, constantemente pregando, ensinando e curando as pessoas. Mesmo em um dia de descanso, que era o sábado, ele não para, ele atende os aflitos, e ele dá prioridade àqueles que sofrem as mazelas do pecado. Vemos o nosso rei constantemente agindo, curando e libertando. O povo, meus irmãos, aqui passava por muito sofrimento. Jesus não para porque ele viu a aflição do povo. O povo estava sozinho e lá em Mateus capítulo 9 mostra algo impressionante para nós. Olha lá Mateus 9, bem no finalzinho, no verso 35, diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor, ao olhar para aquelas multidões, aquele mar, imagina só, irmão, aquele mar de gente, ele olha para elas e ele sente misericórdia. Ele vê a aflição do povo, a doença do povo. O povo não tinha pastor no qual poderiam cuidar delas. Mas o texto de Mateus diz que quando ele chega em casa, observe, na hora que ele entra na casa, ele vê a sogra de Pedro com febre. Jesus olha para ela. Isso diz muita coisa. Nesse exato momento, ali em meio à febre ardente naquela cama, quando ela se depara, quando ela pensa que não, Cristo entra na casa, olha para ela, e a partir desse momento, ela passa a ser alvo da misericórdia e da bondade
do nosso rei. Jesus entra na casa e vê a sogra de Pedro. Meus irmãos, precisamos de Jesus em nossa casa. O nosso lar está constantemente sendo atacado por todo tipo de aflições. Foi por isso que eu convidei os irmãos, precisamos participar das programações da igreja. Mas não apenas isso, você precisa ler a sua Bíblia em casa. Você precisa fazer Cristo habitar no seu lar. Você precisa fazer com que Cristo seja o centro dos seus filhos e da sua vida. Meus irmãos, se Jesus não habitar nas nossas casas, que esperança teremos? Se Jesus não morar, não fizer parte do nosso lar, entrar em nossa casa e trazer transformação e mudança, que esperança teremos? Quem é que vai fazer isso? Não será você. Quando Jesus chega, irmãos, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz paz para o lar. Essa mulher estava aflita e amargando em febre, mas no exato momento que Cristo entra, Ele olha para ela, ela se torna alvo da esperança dEle. Nós vimos no domingo passado, aqui na igreja, um pouco sobre isso. Por mais que a gente viva em meio a sofrimentos, nós podemos ter, irmãos, alegria e uma total certeza, se Cristo for o centro das nossas vidas, nós podemos sim caminhar nesse mundo com sofrimento e mesmo assim ter alegria plena, se Cristo fazer parte das nossas vidas. Mas eu quero ver com vocês o que aconteceu depois que Jesus se encontrou com ela. Vamos ver então, versículo 15 diz o seguinte: então ele entra na casa, ele olha para ela, ela está na cama ali aflita, com febre, e diz o seguinte: mas Jesus tomou pela mão, talvez traz a ideia de pegar ela e erguer pela mão, algo que eu vou comentar já já sobre isso. Ele toma ela pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Jesus toma ela pela mão e ergue ela. Novamente, assim como a gente viu lá no primeiro capítulo, lá no capítulo 8, Jesus toca na pessoa que está enferma, ele a pega pela mão. Esse não foi um simples toque, isso aparenta muito mais do que uma simples leitura possa dizer. Esse toque, meus irmãos, ele demonstra compaixão, ele demonstra amor. Quando ele faz isso, ele toca na pessoa que está enferma. Meus irmãos, aqui nesse tempo, muitas pessoas, elas tinham receio só em chegar perto, mas Jesus, ele quebra as barreiras, ele não apenas chega perto. Lucas diz que ele se inclina para ela, e agora Mateus e Marcos diz que ele estende a mão, ele não apenas toca, mas ele a pega e a levanta ali daquele leito de enfermidade. Ele se inclina, isso mostra a compaixão por aqueles que sofrem. Jesus se compadece daqueles que sofrem. Ele, sem nenhum receio, ele estende a mão para a sogra de Pedro, e com um toque, ele não se contamina, pelo contrário, ele cura aquele que está contaminado. Aqui nós podemos observar que Jesus concede total cura. A doença, ela se retira imediatamente, não demora, ela sai imediatamente no momento em que Cristo estende a mão para ela. No simples estender de mão, a doença se retira dessa mulher que havia sofrendo ali no leito de uma cama. Mas observe, meus irmãos, algo interessante. E ela se levantou e passou a servir. No momento em que ela é curada, ela se levanta. Isso aqui é curioso, porque algumas doenças exigem de nós o quê? Repouso, é ou não é? Nós tomamos algumas medicações, a cura daquela doença, porém, às vezes é necessário cuidado, a gente precisa tomar alguns certos cuidados, continuar tomando algumas medicações, ficar de repouso e assim por diante. Mas aqui Mateus está dizendo o seguinte para mim e para você: a sogra de Pedro, ela ficou curada imediatamente. Ela não ficou estendida em uma cama, ela não estava enfrentando sequelas da febre. Não, o texto diz que ela se levanta e ela passa a trabalhar. Aquela que estava ardendo em febre, levanta agora, e ela começa a servir aqueles que estão na casa. O mesmo poder que repreendeu a febre, fortaleceu as pernas daquela mulher, e ela se levanta e ela serve aqueles que estão na casa. O que isso significa, meus irmãos? Esse milagre,
ele mostra o poder de Jesus. Mostra o poder de Jesus. Mas não apenas isso, também demonstra a sua compaixão. Ninguém é semelhante a Cristo. Isso mostra a sua compaixão. Compaixão por aqueles que eram desprezados. Essa mulher agora ela se torna objeto da graça de Deus, uma vez desprezada. Sim, as mulheres no tempo de Jesus eram pessoas que eram desprezadas. Não se dava o valor devido que era dado a elas. Assim como no capítulo 8, verso 1, aquele leproso era um homem desprezado. No capítulo 8, verso 5, aquele centurião, ele era um homem desprezado. Ele era o inimigo do povo. Como pode Cristo curar o servo de alguém que é o nosso pior inimigo, que está nos escravizando aqui? Porque Roma fazia isso. Roma enfiava um peso sobre o povo de Deus, e de repente chega um soldado e diz assim: ei, cura meu servo. Talvez as pessoas ficaram loucas com isso, mas Jesus concede graça àqueles homens, àquele homem. Um escravo, um homem leproso e, finalmente, uma mulher. Isso mostra o que para nós? Jesus, ele estende a sua graça para as pessoas mais excluídas da sociedade. Pense na pior pessoa que você pode imaginar. Jesus pode estender a sua graça para ela. O que podemos aprender, meus irmãos, com isso? Se pudéssemos tirar 2 lições dessa primeira parte, 2 coisas para você ir para casa e levar no coração, são as seguintes. Primeiro, Jesus, ele demonstrou aqui, como eu falei, o seu poder a 3 pessoas: o leproso, o servo de um inimigo e agora uma mulher. O que isso fala a nós? Primeira lição que podemos aprender aqui: a graça de Deus, ela está acima das barreiras que são impostas pelos homens. Deixa eu repetir. A primeira lição que podemos aprender, que a graça de Deus, ela está acima de qualquer barreira que o homem erga contra nós. A graça de Deus está acima de qualquer barreira imposta pelos homens. Todo aquele, meus irmãos, que é visto como sem importância, talvez por alguma questão financeira ou alguma questão social, não importa o que seja, qualquer pessoa, ela pode ser alvo da graça de Deus. A graça do Senhor rompe as barreiras que são impostas pelos homens. Jesus toca nessa mulher. Ele fez algo que era inadmissível, mas ele estende uma mão para ela, ele a toca, ele a ergue daquela cama. Segunda lição que podemos aprender aqui: a maior necessidade do homem é ter um encontro com Cristo. A maior necessidade do ser humano, hoje, em nosso real presente, é ter um encontro com Cristo. Do que essa mulher precisava? Ela não precisava de um médico. Ela não precisava de ninguém que poderia trazer alguma palavra de alívio. Ela precisava de cura. Quem trouxe a cura para ela? Jesus Cristo. A maior necessidade que o homem tem é ter um encontro com Jesus. Meus irmãos, toda dor que nós estamos sofrendo, o mundo está agonizando, não é por causa do aquecimento global. Se nós estamos com medo e aflição, se a gente está com certa incerteza do que vai acontecer com a nossa família, se nós saímos de casa com medo e muitas outras coisas, isso só mostra o quê? O mundo precisa de Cristo Jesus. Guerras, ansiedade, problemas familiares, mudança de gênero, tudo isso é um clamor para os nossos ouvidos. Precisamos nós como igreja entender que o que o homem mais precisa é ter um encontro com Cristo Jesus. Essa mulher só precisava de uma coisa: encontrar-se com o Rei dos Reis. Só assim ela terá paz, só assim ela encontrou misericórdia. Para continuar, nós chegamos no final do texto. Olha o que diz o verso 16, é a continuação do que nós acabamos de ler. Por fim, o texto diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muito endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Até aí.
Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. A princípio, como eu falei, o milagre não pareceu grandes coisas. Nossa, ela ficou curada da febre. Beleza. Mas quando a gente continua a ler o texto, você observa que isso trouxe grandes consequências. O texto vai dizer que logo após o sol se pôr, ou seja, no fim do sábado, o sábado encerra para os judeus, é o momento de descanso. O sábado encerra quando o sol está se pondo e as primeiras estrelas aparecem no céu. Ali eles entendem, porque não tinha relógio, é claro, eles entendem que ali estava encerrando o sábado, já começava então um segundo dia. Ao terminar o sábado, toda a cidade parece se reunir na casa de Pedro. Imagina só esse momento curioso. Jesus está ali, de repente uma multidão começa a chegar na casa de Pedro. Pessoas de todos os lugares começam a vir para que Jesus atendesse os seus pedidos. Olha o que o texto diz. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Meus irmãos, eu não sei o que você entende quando você lê isso aqui. Imagine só Jesus com seus discípulos ali em casa, quando de repente chega uma multidão de pessoas com demônio e espírito. Deve ter sido um arregaço terrível. Mas aqui diz que vieram pessoas de todos os jeitos, com espíritos, com demônios, e ela invade e enche a casa de Cristo logo após o pôr do sol. Casa de Cristo não, casa de Pedro, perdão. É interessante, isso também demonstra que a fama de Jesus começa a se espalhar por toda aquela região. O Evangelho de Mateus também fala isso. À medida que você for lendo o Evangelho, você vai perceber que a fama de Cristo, como o Messias, como um homem extraordinário ali, mesmo para aqueles que poderiam crer ou não, ela começa a se espalhar. Pessoas de vários lugares da Galileia, Judeia e de muitas regiões de toda a Galileia vêm até ele, porque ouvem falar dos seus feitos, dos seus milagres e da sua pessoa. Isso é interessante. Dá para a gente começar a imaginar como é que era essa cena. As pessoas falando, espalhando notícia de um por um. Ei, tu ficou sabendo? Rapaz, aquele homem ficou curado. Quem? Aquele que andava correndo por aí, cheio de doenças? Sim, ele foi curado por Jesus. Aí começa a se espalhar a notícia, um contando para o outro. Ei, dona Maria, você soube? Jesus curou o servo do nosso inimigo. Quem? O centurião? Eu não acredito. Pois foi. Meu Deus, ele curou ele. E assim a notícia se espalhava por toda aquela região. E assim a fama de Jesus começava a crescer. Como eu falei para os irmãos, isso aqui aconteceu provavelmente em um sábado, quando estava encerrando o dia. Jesus ali talvez em casa com seus discípulos, não se sabe ao certo, possivelmente descansando, porque já era o fim do sábado. De repente, a multidão de pessoas com demônio começa a chegar, pessoas doentes, pessoas cheias de espírito, eram trazidas até ele. Observe o detalhe, para você ver como diz. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Muitos endemoniados eram trazidos até os pés de Cristo. O que isso mostra? Isso mostra, meus irmãos, que aquela região aonde Jesus estava extremamente oprimida pelo mal. Vários e vários demônios vinham até Cristo. Outro detalhe que diz, eles eram muitos. Isso mostra, de certa forma, que toda aquela região estava oprimida pelas forças do mal. Mas quando nós lemos o Evangelho de Mateus, é justamente o contrário. Nós vemos o reino de Deus avançando contra o reino do mal, e Jesus pregando as boas novas do reino dos céus. E à medida que ele prega, à medida que a palavra de Deus vai avançando, entrando naquela região, o mal começa a se manifestar e o mal é expulso. E por falar nisso, olha o outro detalhe que o texto fala: e curou todos os que estavam doentes com apenas uma palavra. O mal era expulso unicamente pela autoridade da palavra de Jesus. Os demônios, os espíritos, as doenças, elas não podiam resistir à palavra de Jesus. Essa mesma palavra, meus irmãos, é a mesma palavra hoje que liberta e traz salvação para mim e para você.
A mesma palavra que criou os céus e a terra, a mesma palavra que governa o mundo, é a mesma palavra de Cristo aqui, que Ele usou para repreender o inimigo, e é a mesma palavra que eu e você hoje estamos tendo o prazer de ouvir. Essa é a palavra que desperta, que traz vida, mudança e transformação. É a mesma palavra que foi anunciada há milhares de anos atrás. Eu e você estamos abrindo agora aqui na igreja, estamos lendo a palavra de Cristo. A palavra que trouxe poder e liberdade é a palavra na qual eu e você estamos ouvindo nessa noite. Isso é motivo de grande alegria para nós. Para finalizar, quero que a gente possa ver um detalhe que é bem importante no texto. Mateus, ele chama a atenção para a gente para algo extraordinário. Observe. Apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus olha para aquele feito extraordinário de Jesus, ele olha para aquela multidão de demônios e pessoas doentes, e ele olha para elas, elas são libertas, e Mateus olha assim, escreve no seu evangelho e diz: isso aqui é para se cumprir o que Isaías falou. Isso é curioso. Quando a gente vai ler Isaías, esse texto aqui está lá em Isaías 53, versículo 4. Se você quiser anotar e marcar aí. Porém, quando você lê Isaías 54, tem um detalhe bem curioso ali. É um texto bem diferente desse que está aqui em Mateus. Deixe-me ler para você não mudar de página. Diz assim, olha o que diz o texto de Isaías, que é o texto que Mateus cita aqui. Fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Veja só, há uma diferença aqui do texto de Isaías para o texto de Mateus. Porém, Mateus olha para isso e diz: olha, isso aqui que aconteceu agora, estou dizendo para vocês que estão lendo, é para se cumprir aquilo que Isaías falou. Vamos tentar entender esse dilema aqui, o que está acontecendo. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías 53, verso 4, você vai observar que lá em Isaías, ele não está se referindo, o texto de Isaías, presta atenção, não se refere às curas e os milagres que Jesus fez quando caminhou sobre a terra. Na verdade, o texto de Isaías está falando a respeito da sua morte e do seu sofrimento, ok? Isaías fala a respeito da morte e do sofrimento de Jesus. Outro detalhe interessante é que a passagem de Isaías, no qual Mateus cita aqui, podemos dizer assim, ela faz parte de 4 passagens. Isaías, ele escreve 4 cânticos, chamados Cânticos do Servo. Ou seja, Isaías, por 4 vezes, ele fala a respeito do servo de Deus, que é como se fosse um cântico. Aonde está? Está lá em Isaías 42, do 1 ao 4. Está lá em Isaías 49, do 1 ao 6. E o penúltimo está lá em Isaías 50, do 4 ao 9. 42, 1 ao 4. 49, do 1 ao 6. 50, do 4 ao 9. E o último cântico, que são 4, é Isaías 53. Esse é o último. Quando você for ler, eu convido você a ler em casa, você vai observar que nesses 4 cânticos, Isaías diz que o servo não é Jesus. O servo é Israel, é a nação de Israel. A nação de Israel é chamado de servo de Deus. Porém, à medida que você for lendo o livro de Isaías, você leu 42, 49, leu 50, quando você chega no 53, você vai perceber que há uma mudança ali. Qual é a mudança? Podemos ver que agora já não é mais sobre a nação. Por quê? Porque de fato a nação de Israel, assim como Adão, assim como Noé, assim como Davi, eles não conseguiram cumprir os planos de Deus. A nação cai, a nação peca. Ela não consegue cumprir o seu papel de servo de Deus. E à medida que você for lendo o livro de Isaías,
agora Isaías começa a revelar para nós que, na verdade, o servo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Por exemplo, quando nós chegamos no capítulo 53, verso 4 em diante, vamos começar pelo 52, verso 14. Lá vai dizer que o servo, ele vai ter uma aparência de uma pessoa desfigurada. O seu sofrimento vai ser tão grande que o seu rosto e o seu corpo será desfigurado. Ou seja, não é uma nação, é um indivíduo, é uma pessoa que ele está falando. Mas na frente, no verso 3 do capítulo 53, Isaías vai nos dizer que esse indivíduo será um homem de dores, ou seja, ele será alguém que vai sofrer. Mais na frente, os versos 8, 9 e 11, vai falar a respeito da morte deste servo. Então não é uma nação, já é um indivíduo. O que significa isso? Aquilo que eu falei para os irmãos. À medida que a revelação foi crescendo, a palavra de Deus foi sendo escrita e revelada ao profeta, podemos entender que já não era apenas a nação, porque a nação caiu, não conseguiu cumprir os propósitos de Deus. Então, Isaías começa a mostrar que, de fato, quem vai cumprir os propósitos do Senhor é um indivíduo, e ele chama ele de servo. Ele é o servo sofredor. Tendo dito isso, a pergunta é, irmão, isso deu um nó na minha cabeça. Se lá em Isaías é uma coisa e Mateus cita outra, como é que eu posso entender isso aqui? Parece haver uma diferença aqui. A resposta é bem clara, irmãos. Na verdade, Mateus, ele não está citando a passagem. Ele não pegou de lá e colocou aqui. Ele está fazendo uma interpretação. Ele olha para aquela passagem, ele interpreta a passagem de Isaías, e ele está aqui no mínimo, dizendo para nós, olha, tudo que Jesus está fazendo é um cumprimento, é uma revelação que de fato ele é o Messias, ele é o servo de Deus. Os seus sinais demonstram e são legítimos, isso mostra que de fato ele é o Messias. Mateus escreve para seu povo, para que seu povo leia o seu evangelho, e ao ler veja, nossa, esse é o Messias que Isaías estava falando. Mateus entendeu que é ele, por isso que ele interpreta e diz, olha, esse é aquele que haveria de vir, esse é o servo de Deus, esse é o servo de Deus. Mateus está chamando a nossa atenção, irmãos, não apenas para mostrar poder e os milagres de Jesus, não apenas isso, mas ele quer que eu e você entendam o seguinte, cada milagre, cada feito de Jesus ali na terra, era um sinal, era um testemunho que de fato ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus, ele é o servo que todo o povo esperava com grande expectativa, ele é o servo de Deus. Como nós acabamos de cantar, ele é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? E à medida que você vai lendo o Evangelho de Mateus, é isso que ele quer de você. À medida que você vai lendo o Evangelho e vai se aproximando da cruz, Mateus começa a mostrar vários sinais para você entender que de fato esse é o Messias. À medida que a cruz se aproxima, mais evidências mostram que ele é o servo de Deus. O Messias voltará. Assim como ele chegou no tempo de Mateus, ele virá para buscar a sua igreja. Ele vem de maneira majestosa, inigualável. Ele virá agora não como Salvador, mas ele virá agora como juiz e como julgador. Mas ele ainda é o Salvador e misericordioso. O Evangelho de Mateus diz que ele é um rei bondoso, justo e misericordioso. O Rei dos Reis, ele é aquele que enfrentou dor e sofrimento por amor ao seu povo. Esse é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele sabe o que é sofrer, ele está familiarizado com o sofrimento e com a agonia. Ele entende o sofrimento do seu povo, por isso ele se compadece daqueles que sofrem. Esse é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Quando você lê o Evangelho de Mateus, faça o seguinte: toda vez que você lê qualquer passagem, você faça a seguinte pergunta: quem é Jesus Cristo? Quando o mundo te perguntar, quando as pessoas perguntar para você, quem é Jesus Cristo? Olha o que diz o final do verso 17, acompanhe na sua Bíblia.
Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Lá em Mateus 8,17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Rei dos Reis. É Ele que deve governar a nossa vida por completo, porque Ele levou embora, Ele carregou sobre si o peso do pecado, Ele removeu a culpa que tanto nos apertava, ou que tanto ainda aperta você, mas Ele é capaz de libertar. Ele deve reinar sobre a nossa vida de maneira completa. E uma vez livre, irmãos, foi como nós cantamos ainda agora: o pecado já não mais tem poder sobre mim. Ele levou embora sobre os seus ombros, sobre o seu corpo lá na cruz. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o mesmo Redentor que ainda hoje e em todos os tempos ao longo da história da igreja, Ele está a toda disposição para trazer paz e liberdade para seu amado povo. Deixe-me repetir: quem é Jesus? Ele é o Redentor, que hoje e em toda a história da igreja, Ele está disposto a trazer liberdade àqueles que sofrem, a todo tempo e também hoje. Esse é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Esse é o nosso Rei, e eu desejo que Ele seja o seu também. Jesus, quem é Jesus para você? Nós vamos fazer o seguinte agora: a gente vai cantar justamente o texto de Isaías que a gente acabou de ler. Enquanto nós cantamos, pensa muito bem nas palavras que você vai cantar e responda a seguinte pergunta: quem é Jesus para mim? De fato, Ele é o Rei dos Reis? Vamos cantar ao Senhor e logo depois estaremos orando sobre isso.